foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se pegou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Eu sei a estrela da manhã. O meio de Deus volta a vida. Quem se vira faz o grande eu chamar. Usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, que reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre a terra e deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e todo língua confesse Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Graça e paz da parte de Cristo, amém? Amém. Viemos louvar e adorar esse Senhor. Então eu te convido a ficar de pé. Você dá uma olhadinha aí para a pessoa que está ao teu lado. A gente não pode dar aquele abraço ainda, né, irmão? Mas dá aquela olhadinha, faz assim, fala assim, ó, você veio adorar o Senhor comigo nessa noite?
Irmãos, estamos em noite de festa, noite de celebração. E sabe o que é o mais importante, mais interessante? Nós não somos o dono da festa. O anfitrião é o Senhor e Ele já está aqui, amém? Senhor, declaramos nessa noite que estamos aqui para Te adorar, render glórias ao Teu nome. O Senhor é o dono da festa, ó Deus. O Senhor é um anfitrião e nós estamos nessa posição de adoradores. O Senhor vem buscar verdadeiros adoradores e nos colocamos aqui nessa noite, nessa posição, ó Deus. Abençoe todo esse culto, abençoe desde lá da porta, os irmãos estão trabalhando na recepção, até a palavra do nosso irmão que vai estar ministrando nessa noite, ó Deus. Que nessa noite vidas possam ser transformadas, que nessa noite o Teu nome seja glorificado nesse lugar, ó Deus. E que saiamos para uma semana de vitória, uma semana de guerra sim, mas uma semana que sabemos que o Senhor está batalhando por nós, ó Deus. Declaramos o nosso amor a Ti, ó Deus, em nome do Senhor, amém. Irmãos, nós vamos adorar ao Senhor e a nossa leitura vai ser o cântico que nós vamos cantar. É um cântico de adoração. Eu estava até conversando com a Gabi no início do culto. Que unção o Senhor deu para esse compositor. Um cântico tão voltado para a adoração ao Senhor, para a prestação de louvor ao Senhor. E às vezes com a melodia da música, a harmonia, a gente perde algumas coisas. Então eu preferi que a gente fale antes, né? Leia antes, para que você realmente entenda o que você está cantando. Vou pedir para o Gabriel colocar, nós vamos... A nossa leitura, né? Como a gente sempre faz, mas vai ser através do cântico. Vamos ler, irmãos? Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e vales, declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, aleluia. Governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás para sempre, é verdade, irmãos. Prostrados aos Teus pés, erguemos o Teu santo nome em adoração. Nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Não tinha como não terminar assim, né? Somente Deus é santo, amém? Vamos lá, Pedro. Montanhas e vales declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei. Tu és Senhor e Rei. Governas sobre o universo. Ele é justo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás pra sempre.
em adoração. Olha o que você tem que fazer. Nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. As irmãs louvam o Senhor acima de tudo. Oh, aleluia, o Senhor está acima de tudo. Acima de tudo está o Senhor entronizado. A oportunidade dos homens louvar ao Senhor. Os anjos e os homens, os céus e a terra, os céus e a terra, todos, montanhas e vales, declaram quem Tu és Senhor. Aleluia, Senhor. Justo e fiel, vestido de glória, poder, coroado estás pra sempre. Prostrados aos Teus pés, aleluia, erguemos o Teu santo nome em adoração. Nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habita entre nós. Tu és santo, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Declare nessa noite que o Senhor é santo, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Só o Senhor é santo. Tu és santo. Declare isso nessa noite, declare. Tu és santo. Tu és santo. Santo, santo é o Senhor. Tu és santo. Aleluia, Senhor, Tu és santo. Habita no meio de nós, Senhor. Amém. Você acredita nisso que você cantou? Amém? Sabe, irmãos, às vezes nós cantamos e não vivemos. Acreditar que o Senhor é santo, que o Senhor é rei, que Ele habita sobre tudo e sobre todos. Esse acreditar tem que vir seguinte atitude. E eu estou nessa posição aqui de ministério de louvor já há 25 anos, não sei. E muitas das vezes eu cantava e não vivia isso. Porque a nossa vida tem que ser reflexo disso, irmãos.
A nossa atitude tem que ser, e alguém falou isso esses dias aqui na igreja, o nosso testemunho, a pessoa que vê lá fora a Bíblia tem que ver através das nossas vidas. E para a gente acreditar nisso, a gente tem que viver. E a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes que há tempo de várias coisas: tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar. Acho que a gente está no tempo de chorar, né? Quantas pessoas que nós perdemos. Mas, irmãos, nós estamos no tempo de mudar a nossa atitude. Até porque essas pessoas estão morrendo e estão indo para o inferno. E qual é a nossa atitude? Grandes coisas estão por vir, amém? Você acredita nisso? Nós cantamos isso aqui, é música do nosso repertório. Mas, irmãos, as grandes coisas não vão acontecer nesse som, nessa acústica. Elas vão acontecer na minha e na sua vida. A igreja é reflexo das nossas vidas. Você é a igreja. Então, quando você canta que o Senhor está acima de tudo e de todos, você tem que viver isso. E há 3, 4 anos atrás eu me coloquei nessa posição. Falei: Senhor, chega de não viver, chega de passar aquilo que eu não vivo. E o Senhor tem me colocado nessa posição de fortalecimento. Não adianta que sozinho nós não vamos conseguir. Então eu queria te convidar nessa noite, e eu vou tirar o violão e vou descer ali para o chão, né, para o altar. Vou pedir o irmão diácono que venha e a gente vai orar, irmãos. Porque a gente não pode mais viver nessa situação. A gente não pode mais deixar as pessoas se afastarem, muitas das vezes por nossas atitudes errôneas. Você é a Bíblia que a pessoa está lendo através da sua vida. Então, eu vou me colocar ali naquela posição e queria convidar você que nessa noite quer mudar de atitude, quer realmente que o Senhor seja Senhor e Rei, que realmente prostrado você quer ficar, porque muitas das vezes nós até na posição física nos colocamos, mas nós não estamos vivendo isso. Então se coloque nessa noite com uma mudança de atitude. A palavra do Senhor diz que qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, amém? Então muitas das vezes, irmãos, precisa de atitude. Eu tive que tomar atitude para mudança. Então eu te convido nessa noite, não me deixa sozinho aqui não. Venha para mudar a atitude, porque nós precisamos ser reflexos do Senhor aqui nesse tempo. Existe tempo de várias coisas, mas existe tempo de mudança, e esse é o tempo de mudança. Vou convidar os irmãos que peguem o microfone e orem nesse momento. Eu te convido a que você se cantou esse cântico e tenha essa necessidade de mudança. Venha à frente com todo cuidado, com todo distanciamento, mas se coloque aqui na frente para que o Senhor haja no seu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma atitude de coragem, irmão. Para fazer isso tem que ter coragem. Coragem de falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser moldado pelo Senhor. Eu quero ser moldado, eu quero ser mudado por Ti. E muitas das vezes nós tentamos mudar pelas nossas próprias forças. E isso é impossível. Você não vai conseguir por você mesmo. Você precisa de ajuda que vem do céu. E Ele está aqui nessa noite. Nós queremos que hoje vai ser uma noite especial. E Deus vai falar com cada um de nós. E nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que sair daqui diferente nessa noite. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós engrandecemos o Teu santo nome nessa noite, Senhor. E nós estamos aqui no Teu altar, Senhor, para falar: eis-me aqui. Começa a mudança na minha vida, Pai. Começa a transformar tudo dentro de mim. Começa a fazer tudo diferente, tudo novo, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para falar que nós não nos conformamos mais em sermos os mesmos. Que nós queremos ser diferentes. Nós consagramos as nossas vidas a Ti. Nós consagramos, Senhor, os nossos trabalhos, a nossa casa, tudo ao Senhor, meu Pai. Às vezes nós temos, mas nós não consagramos a Ti. Então nós viemos consagrar todo o nosso ser a Ti. Nosso coração que às vezes está dividido, Pai, nós viemos consagrar totalmente a Ti, Pai. Que
nessa noite, Pai, seja uma noite diferente para cada um de nós. E nós cremos que nós vamos sair daqui totalmente diferente. Nós vamos sair daqui melhores do que nós chegamos. O Senhor está aqui para enxugar, Senhor Deus, os nossos rostos, cada lágrima. Nós vamos sair daqui melhores. Não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom. E porque a sua misericórdia dura para sempre e ela se renova a cada manhã. Muito obrigado que o Senhor tem feito por cada um de nós. O que o Senhor há de fazer nessa noite, Senhor. Receba o louvor que é teu, a adoração que é tua. Muito obrigado por tudo, Senhor. Esta oração que nós o pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Pai, continue abençoando os teus filhos que estão aqui na frente, Senhor. Uma atitude de coragem, de mudança, Senhor. Abençoe os teus filhos, dê força. Tire toda a timidez. Tudo aquilo que não provém de ti, dê coragem, Senhor. Dê força, dê ânimo, Senhor, para os dias maus. Abençoe os teus filhos, porque eles precisam de ti, meu Pai. Aqueles que não puderam vir ou não quiseram vir, mas o Senhor está falando. O Senhor está falando com cada um nessa noite. E nós cremos, Pai, que o Senhor vai continuar falando a respeito do chamado na vida de cada um. Aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, meu Pai. Esteja abençoando a tua igreja, Senhor. Nós precisamos de ti. É essa oração que nós o pedimos e o fazemos com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos cantar o coro? Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés. Erga a sua voz, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, meu Senhor é santo, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, ó Santo Deus, tu és santo. Cante, igreja, tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede o privilégio, irmãos. Aquela história que Deus, se você não se levantar, vai levantar outro. Isso é até verdade. Mas Deus conta com você, meu querido. Deus te projetou, Deus te criou e Ele conta com você. Muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluia, o Senhor está em nosso meio, amém? Habita entre nós, só o Senhor, todo santo, quer habitar no nosso meio, apesar de nós mesmos. Você pode se sentar, mas é aquele sentar
desligar. Porque às vezes quando a gente senta, a gente pega o celular, a gente quer olhar uma coisa ou outra. A glória do Senhor está aqui. E Ele vai fazer o que Ele quiser fazer nessa noite, com a liberdade do Espírito Santo do Senhor, amém? Estamos encerrando nossa campanha de Missões Rio, que nasceu no coração da nossa líder de missões, irmã Joselita, do nosso, quando estávamos construindo essa campanha, que ela seria baseada em oração. E foi assim que nós levamos todo esse mês. E o Senhor tratou conosco de forma tremenda. O Senhor fez uma obra poderosa. Nós iniciamos no primeiro domingo de julho com a bandeira do Rio sendo trazida para o altar, e nós oramos. Quantos estavam aqui no primeiro domingo de julho e lembram-se desse momento especial? Nossa diaconisa Amanda conduziu esse momento. Hoje a Amanda está hospitalizada. Nós vamos orar por ela. Estejam orando por Amanda. Fabinho está aí, Isabela está aí. Glórias ao Senhor. Fabinho está aí. Tá. Glórias ao Senhor. A Amanda está se recuperando. Ore por ela. Mas nós vamos encerrar com este momento também. E na verdade, quando a gente traz a bandeira para o altar, e a gente quis manter essa bandeira aqui, não era para enfeitar e fazer uma decoração de missões. É que cada vez que a gente olhasse para essa bandeira, a bandeira da nossa cidade, a gente lembrasse do compromisso e da responsabilidade que a gente tem como servos do Senhor, de orar e cuidar da nossa cidade, interceder por ela. Vou pedir às meninas que tirem do mastro, porque essa bandeira, hoje ela sai do mastro, nós vamos orar com ela nas mãos novamente, e depois ela vem aqui para o púlpito, e nós vamos neste dia declarar que nós assumimos como igreja a responsabilidade de orar e ser diferença na nossa cidade. Se passamos um mês nos equipando para servir ao nosso povo carioca, precisamos assumir essa responsabilidade. Iniciamos com esse texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu e você, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei esse clamor. Eu vou sarar a sua terra. O rio precisa do Senhor. O rio precisa da cura do Senhor. O Brasil precisa, o mundo precisa. Mas vamos focar hoje, clamando pela nossa cidade. E depois de orarmos, você vai receber a bandeira do Rio de Janeiro para você ir com ela, assumindo essa responsabilidade. Mas primeiro, Dani, vamos orar juntos. Nós só percebemos a profundidade do versículo que acabou de ser citado, que nós somos o povo que, se nós clamarmos, o Senhor irá curar a nossa cidade, a nossa nação, quando nós amamos. Sem amor, a gente não consegue colocar em prática isso. Sem amor, a gente não consegue clamar ao Senhor pela nossa cidade. E amar a cidade não é achá-la maravilhosa. Amar a cidade não é concordar ou discordar do governo. Amar a cidade não é você ser um bom cidadão. Amar a cidade é você olhar as mazelas da nossa cidade e se condoer com ela. É você olhar as mazelas da nossa cidade e perceber que você tem que fazer a diferença. Você perceber que você é o amor de Deus para a cidade. Que você é a luz do mundo para a cidade. E aí, irmãos, quando nós percebemos isso, não há outro ato senão nos prostrarmos diante do nosso Deus, que é o Senhor acima de tudo, que é o Senhor acima de todos, e clamarmos a Ele para cuidar da nossa cidade, para cuidar dos nossos cidadãos que sofrem tanto. Nós não temos noção, né? Nós somos, sim, classe média, classe baixa, mas nós não temos noção de quantas pessoas da nossa cidade vivem em situação de miséria. Como não olhar um vídeo que nós assistimos na quarta-feira, onde nós vemos adolescentes presos e não se sentir conduído, não se sentir falho diante dessa situação.
porque nós devemos levar o amor de Deus para eles. Como não olhar pessoas sofrendo nos hospitais e não nos condoermos com as famílias? Se nós temos o amor de Deus, isso tem que mexer conosco. E nós temos que clamar a Deus para que Ele nos encha do seu amor, para que nós possamos amar a nossa cidade como ela deve ser amada, porque ela é responsabilidade nossa. Somos nós que moramos nela. Nós é que somos o povo reunido do Senhor na cidade do Rio de Janeiro. Somos nós que devemos nos ajoelhar, nos prostrarmos e clamarmos pela nossa cidade. E o Senhor só sarará se nós fizermos isso. Assim diz o versículo: se nós nos prostrarmos, clamarmos, o Senhor sarará a nossa terra. Então, crendo nisso, eu convido a igreja a ficar de pé. E nós vamos levantar um clamor pela nossa cidade do Rio de Janeiro. Vamos levantar um clamor pelo governo, que muitas vezes não nos agrada. Nós vamos levantar um clamor pela saúde do Rio de Janeiro, que se encontra em estado precário. Nós vamos levantar um clamor pela população que vive em rua, em miséria, por tantos brasileiros que não têm o que comer, que para comer depende de ir para a escola, para merendar na escola. Nós vamos clamar pelos nossos policiais que estão na rua para defender a cidade. Nós vamos orar pelos guardas, por todas as instituições políticas da nossa cidade. E vamos orar por nós, para que o Senhor nos encha de amor e que nós possamos, reunidos assim como estamos, glorificarmos ao nosso Deus, porque nós clamamos e o Senhor sarou a nossa terra. Amém? Oremos. Senhor, nós neste momento especial queremos entregar a Ti, ó Pai, a nossa cidade. Uma cidade, Senhor, que assim como o país passa por tantos problemas, entre elas a corrupção que está. Senhor, nós Te clamamos, ó Pai, que o Senhor possa sarar os corações dos nossos governantes, ó Pai. Que eles possam se arrepender de seus pecados, Senhor, de seus maus caminhos, ó Pai, e se voltar para Ti. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, nós Te clamamos, Senhor, pelos hospitais, Senhor, pela saúde pública, Senhor, que está tão precário, Pai. Seja com todas as pessoas, Senhor, que estão internadas em nossa cidade, Senhor. Esteja, Senhor, indo com o Seu Santo Espírito, visitando cada uma, dando a paz que excede todo o entendimento, Pai. Que, Senhor, a burocracia que nos impede de ter um atendimento bom, Pai, possa se cair por terra, Pai. Seja, Senhor, com entes queridos desses enfermos também, Senhor, cuide de cada um. Seja, Pai, com os nossos jovens e adolescentes, Senhor, que estão no sistema, Senhor, penitenciário, Senhor, socioeducativos, ó Pai. Cure, Senhor, o coração deles também, ó Pai, para que eles possam voltar à sociedade renovados pelo Teu Santo Espírito, pelo poder do Teu sangue, ó Pai, e possam ter uma vida diferente, uma vida nova em Ti, Senhor. Pai, seja, Senhor, com os trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro, de todas as instituições públicas, privadas, Senhor, cuide de nós, ó Pai. Nós precisamos viver dignamente, Senhor. Nós precisamos, Senhor, ter uma condição de vida mínima, Pai, para viver, mas nós tiveremos o melhor, Senhor, que o Senhor tem para nós. Nós sabemos, ó Pai, que o Brasil e o Rio de Janeiro, Senhor, é uma cidade, é um país tão bom, que tudo dá, como diz o poema, Senhor. Tudo que aqui se planta dá. Nós temos condições, Senhor, de desfrutar de uma boa condição de vida. Mas para isso, Senhor, nosso coração tem que deixar toda a corrupção, ó Pai. Não só dos governantes, mas também de nós, Senhor. População, que muitas vezes nos corrompemos, Senhor, nos pequenos atos, Senhor. Muda, Senhor, os nossos corações. E nos dê, Senhor, amor, Pai. Amor pela cidade, Pai. Que quando nós passarmos pela rua e virmos pessoas se indicando, que isso possa doer em nós, ó Pai. Que nós, quando virmos nos telejornais, ó Pai, pessoas que não conseguem vaga no hospital público, isso possa doer em nós, Senhor. Que quando nós vermos, Senhor, pessoas, Senhor, sendo presas, Senhor, que isso possa doer em nós. Que eles possam pagar pelos seus crimes, sim, porque a justiça tem que ser feita, mas que nós possamos, Senhor, levar o amor de Jesus para eles também, ó Pai. Senhor, é tanto para fazer, ó Pai. É tantas coisas que precisamos mudar, e tanto que nós precisamos praticar, ó Pai. Porque quem ama, age, Senhor, e nós precisamos amar e nós precisamos agir. Então capacita-nos, Senhor. Levante pessoas entre nós, Senhor, para fazer o Teu ídio, ó Pai. Para ir, Senhor, em toda a nossa cidade, ó Pai, pregar o Teu Evangelho, que é a ordenança que o Senhor nos deixou. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque somos um povo que a partir de hoje está sendo incomodado, ó Pai. A partir de hoje está sendo chamado, Senhor, a fazer a diferença, ó Pai, pela nossa cidade. É a nossa responsabilidade. A bandeira sai do mastro,
mas que nós possamos lembrar a cada dia que nós somos cidadãos da cidade do Rio de Janeiro. E nós temos que fazer a diferença, porque somos povo seu, chamados pelo seu nome. É essa oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você vai receber a bandeira do Rio de Janeiro. O João, a Gabi vão passar aí, você vai pegar a sua bandeira. Enquanto cantamos, você com essa bandeira nas suas mãos, assumir essa responsabilidade como um adorador do Senhor e intercessor do Rio de Janeiro. Vamos adorar o Senhor? Você vai aí tomando posse da cidade do Rio de Janeiro. A cidade está nas mãos da igreja do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos adorá-lo.
diga a Ele. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar Não permita que nada te cale essa noite. Não existem prisões que contenham a voz de quem já mora, ó Senhor. Adorar é o que sei,
se ajoelhar diante do Senhor. Você pode colocar atrás os pedidos que você tem a fazer. Assuma essa responsabilidade. Irmãos, durante esse mês, alguns irmãos se levantaram para a obra missionária aqui na nossa igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Domingo passado, quando passávamos o vídeo do missionário Gilvan, o Senhor tocou no coração de um dos nossos para trabalhar na missão portuária ou em outro lugar onde o Senhor chame. Semana passada, quarta-feira, quando a missionária Cristina estava nos falando sobre a missão socioeducativa, tudo que tem sido feito no Degase, os batistas têm estado presentes na vida daqueles adolescentes, o Senhor movimentou vários irmãos. E há um desafio no Degase, ali uma unidade em Santa Cruz, que está sem nenhum trabalho tão pertinho de nós. E se o Senhor permitir, nós vamos colocar o nosso pé naquele lugar para a glória do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar pelos irmãos que se dispuseram. Eu acho que esse é a maior honra de uma campanha de missões, seja ela qual for. Ver que o Senhor levantou pessoas da igreja para o trabalho, para a missão. Não quer dizer que esses irmãos amanhã estarão na missão. Há todo um preparo que aí a igreja precisa orar e acompanhar e cuidar para que o chamado que eles tiveram hoje possa ser cumprido para a glória do Senhor. Nós temos Ivens, Natália, Rose, Amanda, Márcio, Fábio, Geise, Luciane, Emildiano, Adriano e Dani. Amém, irmãos? Eu nem contei quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 comigo. 12 irmãos se levantaram para a obra missionária na nossa igreja, amém? Eu quero esses 12 aqui na frente. Amanda está internadinha, mas logo ela vai estar servindo. Amém. Luciana e Emildiano estão viajando, mas daqui a pouco estão integrados aqui conosco de novo. Tem um pessoal que é aqui do louvor, deixa aí os instrumentos e vem se consagrar ao Senhor, no altar do Senhor. E eu quero fazer um desafio a você. Botei hoje lá no grupo da igreja, mas de repente você não está no grupo da igreja e não viu, e o Senhor está te incomodando agora. Se o Senhor está te incomodando para trabalhar na obra missionária, não tenha medo, levante-se, venha para o altar e dizer: Senhor, eu não sei o que é para fazer nem como, mas eu estou me dispondo. Senhor, eu não tenho tempo, mas eu estou me dispondo. Você olha para a sua agenda e fala assim: não dá, mas o Senhor chamou. Vem para o altar, dizer: eis-me aqui, e o Senhor vai dar condições de você fazer. Eu quero chamar o Diácono Helder de novo, para que ele esteja intercedendo agora especificamente por isso, querido. Que o Senhor esteja nos usando para a obra dele, como e onde ele quiser. Amém. Vamos estar orando, irmãos. Uma coisa, 1 minuto com relação ao chamado. O chamado, ele é como um eco, ele não para. Então você vai estar aqui, Deus vai te chamar. Você vai chegar em casa à noite, Deus vai continuar te chamando. Amanhã de manhã Deus vai continuar te chamando também. O chamado, quando Deus ele faz essa chama, ele são várias vezes. Lembra de Samuel? Samuel, Samuel, Samuel. E assim é o chamado de Deus. E Deus vai continuar te chamando. Enquanto você não responder o chamado dele para a sua vida, ele vai continuar chamando. Então que você esteja perceptível ao que Deus está te chamando para fazer, cada um de nós nessa noite, amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós consagramos esses irmãos, já são consagrados por Ti, para essa grande obra, Senhor, essa obra missionária, Senhor, e nós cremos que o Senhor já preparou tudo, Senhor. Nós cremos que o Senhor já abriu as portas, nós cremos que o Senhor já está capacitando pessoas para ajudar os Teus filhos, e nós cremos que eles vão ser capacitados pelo Senhor para fazer uma grande obra, Senhor, no estado do Rio de Janeiro, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem algo especial para cada um de nós, meu Pai. E às vezes, Senhor, essa grande obra que nós vamos fazer aqui, nós não vamos nem conseguir ver, mas está contemplado no céu, Senhor, por Ti. Nós não vamos conseguir enxergar assim como Moisés, mas nós vamos chegar à terra prometida, e nós queremos que o Senhor vai enviar os Teus filhos a lugares especiais, para falar para pessoas especiais que estão precisando de Ti, Senhor.
Capacita os teus filhos, Pai, capacita os teus servos, para eles fazerem essa grande obra que o Senhor escolheu eles para fazer. E que eles estão aqui com a atitude de coragem, movidos pelo Espírito Santo de Deus, para fazer essa obra do Senhor, porque a obra é tua, não é de homem, Senhor. Recompense cada um, Pai. Dê estratégia, Senhor. Dê dinamismo, Senhor. Dê ousadia, Senhor. Dê amor, também dê equilíbrio, Senhor, para que eles possam fazer essa grande obra do Senhor, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Continue abençoando os teus filhos, aqueles que não estão aqui também, nessa grande obra que é do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor. Amém. Que o Senhor levante outros para a obra dele. Vamos dedicar ao Senhor dízimos e ofertas no seu altar, para a tua missão. Aviva-nos. Esse é o tema que nós ouvimos o tempo todo durante esse mês, e nós vamos dedicar. E você tem liberdade de servir ao Senhor. É um ato de adoração, de entrega, de fidelidade, de confiança no Senhor. Dedique seus dízimos, dedique suas ofertas missionárias, que podem ser recolhidas até o segundo domingo de agosto. Mas o importante é você entender que o que você vai doar, o Senhor colocou no seu coração. Talvez também para muitos seja um ato de fé também. Enquanto cantamos o hino de missões, você pode vir ao altar servir ao Senhor.
dízimos, ofertas, orando também pelo momento de sucessão ministerial que estamos vivendo. Tomamos algumas decisões como igreja hoje em assembleia. Vamos orar para que o Senhor esteja nos conduzindo da melhor forma nesse momento que estamos passando. Logo após teremos a saída das crianças, que é a palavra do Senhor. Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos colocar de pé neste momento. Vamos orar ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer. Amém. Maravilhoso Deus e Pai, nós te rendemos de graça, Deus, nesse momento, quando sentimos, Deus, a Tua presença em nosso meio. E agora, nesse momento de culto, nós te louvamos e glorificamos o Teu santo e poderoso nome, porque Tu tens, Deus, falado aos nossos corações, através das mensagens, através das canções. E o Senhor meu, continua, Senhor Deus, nos despertar para uma tão grande obra. Muito obrigado, Senhor. Neste momento, quando os teus servos tiveram a oportunidade de dedicar dízimos e ofertas, que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, tocando aos corações, que essas ofertas, esses dízimos, possam ser multiplicados na vida das pessoas que precisam e na vida da igreja, para a honra e glória do teu nome. Ó Deus Todo-Poderoso, ainda nós queremos te suplicar pela sucessão ministerial da tua igreja, que carece, ó Deus, que o Senhor já tem, que o Senhor já preparado. Continua abençoando o teu servo, juntamente com a sua família, e abençoando a tua igreja que irá receber o teu servo, que nós possamos juntos louvar e glorificar o teu nome, para a honra e glória do teu nome. Fica conosco, nos abençoe e nos desperta para uma tão grande obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaríamos de convidar todas as pessoas que quiserem fazer parte desse ministério para estar nos ajudando e convidar também os pais, né, para trazerem os seus filhos para a nossa EBD. Hoje nós temos a segunda EBD depois desse período de pandemia e foi impactante, foi uma bênção. E os seus filhos e vocês só vão ter a oportunidade de aprender com as crianças se eles estiverem aqui. Então fica o convite, o chamado para todos os pais para trazerem os seus filhos para aprender um pouco mais de Deus. Eu vou estar orando agora. Quando acabar a oração, as crianças podem sair ali pela porta lateral. As tias vão estar esperando vocês, tá bom? Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando cada criança, Senhor, que veio aqui nessa noite, tocando, Senhor, nesses corações. Nós sabemos, Senhor, que uma criança ela pode aceitar a Ti da mesma forma que um adulto, e nós sabemos, Deus, da importância desse ministério, e agradecemos, Senhor, porque nessa igreja o Senhor levantou pessoas para dar continuidade a essa obra. Toque, Senhor, em mais corações, para que nós possamos alcançar mais crianças, Senhor, para o Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Crianças, então, podem se retirar para o culto infantil. Helder Silva, já é amigo e conhecido da igreja. Apresente sua esposa depois. Vamos ouvir da parte do Senhor através desse irmão tão querido. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Amém, obrigado, Gisele. Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui mais uma vez.
Se eu não me engano, é a 5ª ou 6ª vez que eu venho aqui ministrar a palavra. E é sempre um privilégio poder estar aqui com os irmãos. Minha esposa, sempre quando eu venho eu apresento, vou apresentar mais uma vez. E é muito bom ter essa oportunidade de estar aqui novamente. E eu espero estar aqui no dia da posse do pastor que Deus já preparou para essa igreja. Vai ser um grande privilégio estar aqui juntamente com a minha esposa nesse grande dia. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas. Lucas 7, do 11 ao 17. Lucas 7, do 11 ao 17. O tema da mensagem dessa noite é o Jesus que ressuscita mortos. Amém? Lucas 7, do 11 ao 17. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, até a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite, nos dê iluminação da Tua palavra, nos ajude porque nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho meditado durante umas 2 ou 3 semanas a respeito desses versículos, do filho da viúva de Naim. Tem falado muito ao meu coração, eu estudando esses versículos da palavra de Deus. A Bíblia começa dizendo no versículo 11, em dia subsequente, ou seja, Jesus ele tinha acabado de fazer um grande feito. Um centurião manda servos procurar Jesus, porque ele tinha um servo que estava doente. E esse centurião, ele gostava muito desse servo que ele tinha. Um centurião, ele era uma pessoa muito poderosa da época de Jesus. Ele comandava 100 pessoas, 200, 300, 500 pessoas. Era alguém que realmente ele tinha muito poder, muita influência nessa época. Então ele tinha um servo que ele amava muito e ele pede ajuda a Jesus. Jesus, cura o meu servo, porque ele está doente. Então eles vão procurar Jesus, os amigos desse centurião, e quando eles vão falar com Jesus, ele fala: olha, nosso centurião mandou nós até o Senhor, para o Senhor curar o servo dele, porque ele precisa de ajuda. E aquele centurião, ele era tão temente a Deus, que ele manda mensagem para Jesus, ele fala: Jesus, não venha até a minha casa, porque eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Manda só uma palavra, que se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo vai ser curado. E Jesus, ele fica maravilhado com a fé daquele centurião, e realmente ele cura o servo do centurião. E aqui Jesus, ele quebra vários paradigmas religiosos de hoje. Jesus quebra o paradigma, por exemplo, de que um copo em cima da televisão pode curar alguém. Jesus, ele quebra o paradigma de que uma toalha ungida pode curar alguém, porque basta uma palavra de Jesus para ele curar. Então Jesus, ele quebra uma série de religiosidade, simplesmente com isso, basta uma palavra. Jesus manda uma palavra e o servo é curado. Então agora nós vamos entrar na história da viúva de Naim, porque essa multidão que está indo para Naim,
é a multidão que acompanha Jesus. E eu não consigo imaginar essa multidão que acompanha, que anda com Jesus, uma multidão triste. Eu não sei quando você lê esses versículos, mas nós não conseguimos imaginar uma multidão andando com Jesus, sabe, uma multidão para baixo. Uma multidão meio assim, desanimada, mas eu consigo imaginar uma multidão que está celebrando a vida. Porque Jesus, ele é a vida, é a própria vida. Então é uma multidão alegre, é uma multidão feliz, é uma multidão que tem conversa, é uma multidão que tem risadas, é uma multidão que está feliz com Cristo. Porque o povo que anda com Cristo, o povo que tem Cristo é o povo alegre. É um povo feliz. Nós somos, de fato, um povo alegre, com um coração grato a Deus. A Bíblia vai dizer, lá em Lucas 2,10, que o Evangelho, ele é a boa nova de alegria. Lá em Lucas 1,14 vai dizer que o nascimento de Cristo trouxe alegria. O Salmo 100:2 vai dizer: servi ao Senhor com alegria. Então o povo de Deus, ele é um povo feliz. Então essa multidão que está vindo com Jesus é uma multidão alegre. É a multidão que celebra a vida. Então é essa multidão que está indo em direção a Naim. Então o versículo 12 agora vai dizer que Jesus, ele está se aproximando da porta da cidade. Só que agora acontece um grande contraste, porque se por um lado está vindo a multidão alegre, a Bíblia vai dizer que de outro lado, saindo da cidade, está vindo a multidão triste. Uma multidão que chora. Então aqui são duas realidades completamente diferentes, distintas. Uma multidão celebra a vida e a outra multidão chora. Por que eles choram? Porque uma viúva perdeu o seu único filho. Ela já tinha passado por uma grande dor. Perdeu o seu marido. Uma aliança foi quebrada. Tudo se acabou. Então agora ela tem a esperança. Por quê? Porque ainda tem um filho. Só que a Bíblia não vai dizer o porquê, mas vai dizer que o jovem morreu. Jovem também morre, irmão. Você que é jovem, está aqui nessa noite, você que é adolescente, jovem, adolescente também morre. Às vezes nós pensamos que só quem morre é idoso, o jovem morre também. Um monte de jovem morreu nessa pandemia aí. Então você está vendo agora essas duas multidões de pessoas se encontrando. A multidão alegre de Jesus e a multidão da viúva de Naim. Tinha acabado todas as esperanças dessa mulher. Porque primeiro ele era um jovem. Imagina, você que é mãe, está aqui nessa noite, quantos planos, projetos você teve para o seu filho ou para a sua filha? Quantos sonhos você imagina, sabe, para o seu filho, para a sua filha? Você imagina um emprego bom, o que não é errado, um casamento muito bom, você imagina os seus filhos muito bem casados, você tem planos para os seus filhos. E você que é filho, que está aqui nessa noite, pode ter certeza que se de repente o teu pai ou a tua mãe te aperta às vezes, é porque ele tem planos maravilhosos para você. Então por isso que às vezes os nossos pais são um pouco rígidos. Então essa mulher, ela vê um filho morrendo, acabou. Então essa mulher, ela chora. Porque ela sabe que acabou. Não tem mais jeito. Só que é como se a história agora se resume não só à multidão, mas a Jesus e essa mulher.
Porque a Bíblia vai dizer, lá no versículo 13, a sua Bíblia, mantenha ela aberta, vai dizer que essa multidão, ela se encontra, choro e alegria. E a primeira atitude de que Jesus vai ter, está no versículo 13, é que Jesus viu essa mulher. E isso me chama a atenção porque naquela multidão muitas pessoas choravam. Mas Jesus, ele consegue olhar para aquela mulher e ele fala, essa que está sofrendo. É essa. Jesus, ele consegue enxergar o nosso sofrimento. É interessante isso, como que Jesus consegue enxergar a nossa dor. Como que Jesus consegue enxergar as nossas aflições. Como que Jesus consegue enxergar as nossas decepções e às vezes nós pensamos que Jesus não está vendo. Às vezes nós pensamos que Jesus não está olhando para nós. Mas quando eu vejo Jesus olhando para essa mulher, Lucas faz questão de destacar que era uma grande multidão, mas Jesus olhou para ela, eu consigo entender que Jesus não deixa de me olhar nem um minuto sequer. Em nenhum momento da minha vida Jesus vai se ausentar, irmão. Você consegue entender que Jesus está contigo quando você acorda, quando você vai no banheiro, quando você sai para trabalhar, quando você retorna, quando você passeia. Jesus está comigo e contigo. Ele não se ausenta, não existe um momento que Jesus sai da nossa história. A primeira coisa que Jesus faz é olhar para aquela mulher. E a segunda coisa que Jesus faz, está aí na sua Bíblia, ele se compadeceu dela. A nossa irmã aqui, quando orou pelo Rio de Janeiro, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou, nós temos que sentir. Nós temos que sentir. Quem ama a cidade realmente sente as dores. E Jesus, quando ele olha para essa mulher, a Bíblia vai dizer que ele se compadeceu. Essa palavra compadeceu, ela pode ser traduzida no original por intestino. É o sentido original dessa palavra, intestino, que significa o quê? Coração. Então, quando Jesus ele olhou para aquela mulher, ele se compadeceu, o coração de Jesus doeu. O coração de Jesus ardeu. Jesus ele conseguiu olhar para aquela mulher e ele sentiu dentro dele uma angústia. E hoje, quando nós olhamos para o Rio de Janeiro, esse é o sentimento que nós temos que ter, se compadecer. Quando nós olhamos para aquele amigo no trabalho complicado, nós temos que se compadecer, o nosso coração tem que arder e falar, não tem como, eu tenho que falar do amor de Jesus para ele. Eu tenho que falar do amor de Jesus para minha mãe, que não conhece o Evangelho. Eu tenho que falar do amor de Jesus para o meu pai, que se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Eu tenho que me compadecer. O meu coração tem que arder por isso. E é isso que Jesus faz. Ele se compadece daquela mulher. E a terceira coisa que Jesus faz, está aí na sua Bíblia, é que ele vai dizer, não chores. Isso também me chama a atenção. Porque como que você vai chegar para uma pessoa que está num funeral, enterrando o filho, e vai falar, não chores. Não chores. Como que você vai chegar para uma pessoa que todos os seus sonhos estão sendo enterrados ali, e vai falar, não chores. O que mais tem em funeral é o quê? Choro. É o que mais tem. Mas Jesus ele vai olhar para aquela mulher e vai falar, não chores. Mas por que Jesus fala isso? Porque Jesus não é simplesmente aquele que fala não chores. Jesus é aquele que pode fazer um milagre. Então por isso que ele fala, não chores. Aquela mulher, ela não pediu nada para Jesus. Não pediu absolutamente nada, ela só chorava. Em nenhum momento ela falou, Jesus, ressuscita o meu filho. Nenhum momento. Em nenhum momento Jesus exigiu dela uma grande fé. Em nenhum momento Jesus exigiu dela algo muito grande.
Nenhum momento. Jesus simplesmente viu a mulher, se compadeceu da mulher e falou: não chores. Essas foram as atitudes de Jesus. Então o que Jesus faz? Ele vai até o esquife, que era como se fosse uma cama, o corpo ficava enrolado em um lençol, Jesus toca no corpo, no esquife, todos pararam. Por quê? Porque ninguém podia tocar em um defunto. Porque uma pessoa que tocava em um defunto, ela era considerada impura. Então uma pessoa que tocava no defunto, ela tinha que passar por um processo de purificação. Mas só que Jesus é santo dos santos. Então Jesus, ele toca, e aquele homem se levanta, aquele jovem senta. Então nós vamos perceber que quando Jesus dá uma ordem, até a morte obedece. Até a morte obedece. Porque Jesus tocou e falou: levanta-te. E ele se levantou, sentou. Jesus venceu a morte. Foi a primeira vez que Jesus ressuscitou um morto. Então ele se sentou. Eu fico imaginando a cara daquelas pessoas. Por quê? Porque se ele não tivesse levantado, Jesus ia passar por um problema muito grande. Ele ia ter que passar por esse processo de purificação. Ele ia ter que viver distante da sociedade. Mas só que Jesus é Deus. Então Jesus, quando toca, ele faz esse milagre, ele vence a morte. Então a Bíblia vai dizer que Jesus agora ele vai fazer o quê? Restituir a mãe do menino. Está aí na sua Bíblia. Então Jesus restituiu a mãe do menino. Um milagre foi feito. Então o povo, quando vê aquilo acontecendo, eles vão começar a falar: Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. O que me chama muita atenção nesse texto, uma aplicação que eu queria trazer para a igreja nessa noite, é que, irmãos, Deus continua visitando o seu povo. Deus continua nos visitando. Está aí no final do versículo 16. Deus visitou o seu povo. E como que Deus visita o seu povo? Através de um plano. Um plano perfeito. Helder, como assim? É um plano perfeito. Um plano sem falhas. Maria e José. Uma virgem dá à luz. Amém? Amém? Você acredita nisso? Uma virgem deu à luz, irmão. Uma virgem deu à luz. Depois Jesus começa a crescer, vira adolescente, vai para a sinagoga dos judeus, adolescente, começa a debater com os fariseus, com os saduceus, começa a discutir a palavra, o livro do profeta Isaías, e ninguém conseguia deter o menino. O menino era terrível, ninguém conseguia bater de frente com ele. Ele, todo mundo. Então Jesus começa a crescer, e aos 30 anos vai começar o seu ministério. Eu sou o filho de Deus, eu sou Jesus. Que isso? Tu é o filho do carpinteiro lá, José e Maria. Eu sou o filho de Deus. Eu sou um plano, o plano de Deus. Um plano infalível, um plano perfeito. Então, aos 30 anos, ele começa o seu ministério, convoca 12 discípulos. O que são os discípulos? Os discípulos é a igreja. Quando você começa a olhar o corpo dos discípulos de Cristo, é a igreja. Tem um Pedro, tem um João, tem um Judas, meu Deus, tem um Tomé. É o corpo. É a igreja. Se você quer ver o que é a sua igreja, é só você olhar para os 12. É o reflexo da igreja.
E Jesus, Deus, não fez questão nenhuma de esconder o que é a igreja. Está ali, o corpo é aquilo. É o plano de Deus. Então, aos 30 anos, ele começa esse plano. E quando chega mais ou menos aos 33 anos, agora Jesus está mais perto da sua morte. Tudo começa como? Com um beijo de Judas. Um beijo de Judas começa todo o sofrimento de Jesus. As fases da crucificação, Jesus foi condenado à morte, Jesus carrega a cruz, Jesus cai pela primeira vez, coloca uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, chicotadas e agressões. Jesus encontra sua mãe, enquanto estava indo ser crucificado, a mãe dele encontrou com ele no caminho da crucificação. Simão Cirineu ajuda Jesus, uma mulher limpa a face de Jesus, Jesus cai pela segunda vez, Jesus encontra uma mulher que via a sua dor, Jesus cai pela terceira vez, Jesus é despojado das suas vestes. Irmão, Jesus quando foi crucificado, ele foi totalmente despojado, você sabia disso? Totalmente. Hoje em dia coloca um paninho, mas ele foi completamente despojado. Olha a humilhação. Olha a humilhação. Olha o que fizeram com o nosso Jesus. Completamente despojado. É o caminho da crucificação de Jesus. É o plano de Deus. Jesus teve que passar tudo isso por mim e por você. Jesus morre na cruz. Jesus, ele é descem ele daquela cruz. Jesus é sepultado. E sabe o que me chama mais a atenção? Por que nós estamos falando a respeito disso? Que a mesma mulher, a viúva de Naim, que passou por toda essa dor, depois é a mãe de Jesus que vai passar por isso. É a mãe de Jesus. Sabe, a mãe de Jesus, ela estava provavelmente, ela estava sabendo, ficou sabendo, ou estava no meio daquela multidão, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E a mãe de Jesus vendo aquilo tudo, eu imagino a dor que ela sentia por essa mulher que perdeu o seu filho. Só que 3 anos depois, quem sofreu essa mesma dor foi a mãe de Jesus. Vendo Jesus crucificado e morto. Só que a grande diferença também é que assim como Jesus ressuscitou o filho daquela mulher, o próprio Jesus ressuscitou o terceiro dia. Da mesma forma que Jesus ressuscita aquele jovem, ele vai ressuscitar o terceiro dia. E quando Jesus ressuscita, ele nos ressuscita para dar vida. Por isso que o plano de Deus, ele é um plano perfeito. É um plano sem falhas. É um plano reto, sem curvas. E não sei se você percebeu, mas eu e você, nós temos tudo a ver com aquele jovem que foi ressuscitado. Nós temos tudo a ver com ele, porque a igreja, nós que estamos aqui nessa noite, nós somos formados, nós somos a igreja, o corpo de Cristo, formado por pessoas que eram mortos. Mortos. Todos aqueles que estão aqui nessa noite, que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nós éramos como aquele jovem, morto. Espiritualmente falando, morto. Então, quando nós aceitamos a Cristo, agora nós vamos passar a viver. Cristo nos ressuscita.
nós passamos a viver de verdade. Eu gosto muito de Efésios. Abra sua Bíblia lá em Efésios comigo. Efésios 2. Eu gosto muito, porque vai falar a respeito disso. Efésios 2 vai dizer, 2:1, Ele, ou seja, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa é a igreja. Então você que está aqui nessa noite, nós que somos a igreja de Cristo, nós éramos como esse jovem que passou a ter vida. Nós fomos ressuscitados por Ele. E talvez as pessoas perguntam, o que é ser igreja? Ser igreja é saber que eu não merecia nada, mas Cristo me amou de tal maneira que deu o Filho dele unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a igreja, ela é formada de pessoas que reconhecem que são os piores. Essa é a igreja. Eu reconheço que eu sou tão ruim que eu preciso de um Senhor e de um Salvador. Eu reconheço que eu sou tão pecador, que eu peco tanto, que eu preciso de um Deus que perdoa pecados. Eu reconheço. Nós reconhecemos que nós somos falhos e que nós pecamos e que nós vamos pecar. Nós reconhecemos que existe um Deus que perdoa pecados e que sara todas as feridas. Amém? Para a gente encerrar, eu gosto muito desse versículo 10 que vai dizer, pois somos feituras dele. Irmão, você que está aqui nessa noite, você é feitura do Senhor. Sabe o que significa? Que Deus te formou do jeito que você é. Exatamente do mesmo jeito que você é, foi o jeito que Deus te fez. E nós somos completamente diferentes um do outro. Eu tenho uma pele um pouco mais amarela, outro é mais clarinho, outro é mais moreninho. Nós somos completamente diferentes. Eu não me aceito do jeito que eu sou. Olha o meu cabelo, olha como é a minha perna, olha. Deus te fez assim. Você é feitura dele, obra dele. Do jeito que você é, criado por ele. Esse versículo 10 vai dizer também
que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Boas obras. Nós somos criados para fazer a obra de Deus. Você foi criado para fazer a obra de Deus, para trabalhar para Deus. E é por isso que quando eu orei, eu falei que o chamado, ele é um eco, realmente. Deus, quando Ele chama, Ele vai te chamar várias vezes, vários dias, em vários lugares diferentes. Ele não vai deixar de te chamar. Assim como Ele fez com Samuel. Samuel. Então, às vezes, alguém larga as coisas muito fácil na igreja. Não quero mais. E Deus vai continuar te chamando. Eu vou largar a bateria. Não quero mais. Você vai chegar aqui e Deus vai te chamar. Samuel, você vai estar trabalhando e Deus vai te chamar. Samuel, Wagner, Ricardo, Rafael, Deus vai continuar te chamando. E você vai dizer não, e Ele vai continuar te chamando, enquanto você não responder o chamado, o que Ele quer para a sua vida. Amém? Que essa palavra fique nos nossos corações, irmãos, porque nós precisamos de Cristo. E nós louvamos o nome dEle, porque nós servimos a um Deus que ressuscita mortos, que nos deu vida. E hoje nós temos que celebrar essa vida. Eu louvo a Deus por esse ministério de louvor, que traz que nos eleva em adoração ao nome do Senhor. Que Deus continue abençoando vocês. Porque é muito bom quando nós olhamos pessoas que refletem a vida de Cristo, a alegria de Cristo. E que nós possamos continuar firmes na promessa do Senhor. Amém? Deus continue abençoando essa igreja. Eu vou estar passando a palavra para o ministério de louvor, para a irmã que está na direção. Vou só dar uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por essa noite. Continue abençoando a tua igreja, porque nós precisamos de Ti. Continue abençoando o Teu povo, Senhor. Abençoe o pastor Isaías, Senhor. Continue dando a instrumentalidade para o Teu servo. Continue abençoando o Teu filho, dando saúde, dando sabedoria. Continue abençoando todos que estão aqui, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo plano perfeito que o Senhor enviou a este mundo para nos salvar e para nos dar vida. Que possamos sair daqui alegres, Senhor, com a certeza e a esperança que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Pai, muito obrigado por tudo. Abençoe o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais
forte é o nome do Senhor. Para Ele corre o justo e é seguro. Graças a Deus por esse culto abençoado que vivemos na casa dele, em comunhão. Estamos já nos despedindo. Queremos lembrar você que você pode estar com a gente durante a semana. Terça-feira, sala virtual de oração. Quarta-feira, templo aberto para o culto, ministração da palavra. Vamos estar juntos, um abençoando o outro. Somos gratos ao Senhor pelo irmão Weber, sua esposa querida, essa família abençoada. Sempre que vem, deixa algo do Senhor plantado em nosso coração. Que o Senhor abençoe vocês por onde vocês forem. A nós outros, sejamos abençoados também. Temos uma semana de vitória, uma semana de paz, certos de que o que o Senhor começou aqui em nós, o Senhor tem poder suficiente para completar. Amém? Vá na paz, que o Senhor te guarde, te proteja. E nós vamos terminar esse culto com um instrumental dos meninos aqui, adorando ao Senhor com os instrumentos. Que você seja abençoado. Você que nos visita, muito bom ter você com a gente. Voltem sempre, é uma alegria. Quero só deixar 2 pedidos, irmãos. Estejamos em oração por Amanda, que está hospitalizada, mas está em tratamento, está controladinha, graças a Deus. Olhem também pelo irmão Silas. Chegou ao meu conhecimento que ele passou mal hoje aqui na igreja e foi já atendido. Ótimo, mas já está aqui. Oh, glória a Deus. Então a pressão já normalizou. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pela nossa cidade. Sua bandeira aí, sua responsabilidade. Deus abençoe a igreja. Até na paz.